Olá pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Primeiramente dizer que hoje, no dia 15, daremos início às nossas atividades remotas. Espero que seja uma oportunidade enriquecedora não só para vocês, como para todos os professores também. Afinal de contas, vamos aprender a desenvolver novas habilidades, a novas estratégias de ensino, então será realmente algo enriquecedor do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista didático, tá bom? Inicialmente farei alguns informes, algumas informações que serão passadas para vocês das turmas, porque aí a gente consegue falar todo mundo a mesma língua, consegue uma unidade no trabalho desenvolvido, tá bom? Então nessa primeira semana será uma semana de adaptação, então eu entendo claramente que algumas pessoas terão algum tipo de dificuldade iniciais para conseguir adaptação em relação a esse momento, contato com a internet, mas vocês perceberam que já existem alternativas para que vocês acessem esses materiais e, claro, eu estarei disponível para que a gente possa adequar o máximo possível para que seja o melhor possível, a melhor experiência possível para vocês, os estudantes, tá? Lembrem-se que nós criamos os grupos de WhatsApp, nesse momento utilizaremos muito esse tipo de contato, será um contato mais direto, mais próximo, eu ficarei disponível para vocês nos horários das aulas, então os materiais que eu enviarei serão via WhatsApp nessa primeira semana, vocês responderão alguns tipos de questionamentos e perguntas e depois me enviarão no modo que a gente ainda vai conversar para ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais prático. Nesse momento eu ficarei lá disponível para retirar, para remover qualquer tipo de dúvida, para que a gente possa conversar, como eu falei anteriormente, um pouco mais diretamente, tá? Outro informe importante é o seguinte, nós começaremos falando do capítulo 3. Por quê, pessoal? Porque nós já falamos sobre o capítulo 1, certo? Ecossistemas, vocês já devem lembrar, alguns níveis tróficos, cadeias alimentares, teias alimentares. E nós falamos também sobre comunidades, sobre relações harmônicas, relações desarmônicas. E notem, não fiquem preocupados, porque caso haja necessidade, nós faremos uma revisão desse tipo de informação que falamos anteriormente quando voltarmos à disciplina presencial. Mas, via de regra, as minhas turmas elas estão quase que num compasso muito regular. Então, notem, então, o terceiro ano B e o terceiro ano A, por exemplo, e o C e o D, devem ter praticamente alguns assuntos quase que iguais, quase que os mesmos assuntos. Em alguns eu tive que fazer uma revisão um pouco maior, porque como vocês sabem, no ano passado vocês tiveram um pouco de dificuldade com o professor de biologia, ou seja, com a ausência do professor de biologia. Então eu não podia avançar alguns degraus, avançar alguns conteúdos sem que eu fizesse uma introdução básica para que vocês se desenvolvessem um pouco melhor. Então, via de regra, acho que a base já está estabelecida e a gente pode continuar com alguns passos à frente. Tá? Seguindo o conselho de alguns alunos, o que é que vai acontecer nessa primeira semana? Primeiramente a gente vai fazer alguns sketches, ou seja, alguns vídeos. Esses vídeos serão bem curtos, via de regra até 10 minutos provavelmente, ou 15 minutos no máximo. Por quê? Porque seguindo essa sugestão, algumas pessoas disseram que tem dificuldade, por exemplo, de baixar vídeos muito longos ou de acompanhar vídeos muito longos. E aí o que a gente faz? A gente vai fazer um vídeo um pouco mais curto, onde eu apresente o conteúdo para vocês. Posteriormente a gente vai desenvolver algumas perguntas. Essas perguntas já irão, via de regra, 24 horas no mínimo para que vocês consigam estudar e desenvolver com antecedência, certo? E também para que a gente tenha a resolução de algumas atividades. As atividades nessa primeira semana serão atividades do livro, mas vocês concordam comigo, provavelmente, que vocês devem também explorar outras fontes de conhecimento. Então, o que eu farei também é desenvolver algumas questões ou apresentar questões de fontes diferentes para que vocês tenham experiência com outras perguntas vindas de outros locais, tá bom? Então, qual é a forma que a gente vai trabalhar? Apresenta o vídeo e depois vocês respondem as questões. No próximo encontro, que provavelmente na semana posterior ou na aula posterior, vocês me apresentam o que vocês desenvolveram de questões, as dúvidas que vocês conseguiram, né? Não conseguiram responder, o que vocês acham interessante que a gente leve para discussão na sala de aula, e a gente começa uma discussão via WhatsApp provavelmente nessa primeira semana. Posteriormente, o governo do estado de Sergipe, principalmente na Secretaria de Educação, eles indicam provavelmente que a gente utilize o Google Scholar, ou classe, né, classe de sala de aula. E a gente pode escolher ele como uma das ferramentas, mas também é muito aberto para que a gente possa escolher outras ferramentas. Mas o importante também é que a gente em algum momento veja de forma mais dinâmica, não só eu apresentando aqui e vocês, né, aí na casa de vocês, mas que a gente consiga realmente encontrar
quase que presencialmente de modo virtual, se é que essa possibilidade existe, tá? Outra coisa importante, eu provavelmente, depois a gente vai conversar, eu vou disponibilizar um e-mail para que vocês me mandem essa atividade. É importante que vocês, nessas atividades, vocês, além da resposta, coloquem a identificação de vocês, porque vai ser a forma que a gente vai ter de manter as informações e acompanhamento dessas atividades ao longo desse período, tá bom? Então, somente para me reapresentar, quem já esqueceu do meu nome, então meu nome é Norlan de Jesus Santos, vocês podem me chamar de Norlan também, não tem problema nenhum. Eu não apresentarei o resto das informações porque vocês já devem conhecer, tá bom? Então vamos dar início. Como eu falei no capítulo 3, a gente vai falar um pouco sobre populações e principalmente sobre um tema extremamente importante, que é a dinâmica populacional, certinho? Para a gente começar a entender sobre dinâmica de populações, a gente tem que relembrar um conceito que a gente fala muito, e eu repito bastante, e vou ser muito honesto, que é o conceito de populações. Primeiramente, a gente tem que entender que populações, conjunto de indivíduos da mesma espécie, que estão vivendo no mesmo ambiente, se são da mesma espécie, podem, por exemplo, gerar descendentes férteis entre si, certo? E também, além de vivendo no mesmo momento, na mesma área, a gente tem que sempre lembrar da questão do tempo, certo? Então, por quê? Porque a gente vai estudar dinâmica de populações. E dinâmica, quando a gente ouve esse termo dinâmica, lembre, na biologia a gente tem que interpretar os termos para que a gente tenha uma maior compreensão. Quando a gente pensa em dinâmica, algo que é dinâmico, a gente pensa em algo que tem movimento. E, via de regra, o que a gente vai estudar é justamente sobre isso. Então, a dinâmica de populações, ou seja, daqueles indivíduos da mesma espécie, que podem procriar gerando descendentes férteis entre si, que estão na mesma área no mesmo tempo, é justamente uma parte da ecologia que vai estudar essa variação desses indivíduos por determinadas causas. E a gente vai tentar definir também quais são essas causas que podem gerar esse tipo de variação. Uma outra coisa importante é que a população como um todo tem uma taxa de natalidade. E a gente imagina que claramente a gente tem já algum tipo de noção do que é natalidade, mas a gente depois vai discutir com mais precisão esses termos. E também a gente percebe um crescimento específico e um padrão de dispersão. O padrão de dispersão também a gente vai entender claramente como um padrão de movimentação, né? Entrada e saída desses indivíduos dentro da população que a gente está estudando no momento que a gente avalia. Então notem, a densidade tem uma fórmula específica para que a gente calcule densidade. Então a densidade de indivíduos é o número de indivíduos daquela população dividido pela área ou pelo volume. Professor, por que eu estou falando pela área ou pelo volume? Porque a gente pode simplesmente calcular por metro quadrado quando é uma população de animais de determinada área de mata, mas a gente pode também calcular, por exemplo, dentro de um aquário, a densidade populacional das espécies de peixes que você tem. Quando a gente fala de água, a gente não fala de quilômetros quadrados, a gente fala de volume via de regra, para calcular a densidade, tá bom? Então sigamos. A gente também tem que lembrar que alguns fatores influenciam no tamanho da população. Então, se a gente está percebendo que a gente tem natalidade, a gente também vai entender claramente que existe mortalidade. Se vocês observarem o gráfico que está ao lado, falando ali sobre a população, a gente já sabe o que é, né, a definição de população. Você vai perceber que tem algumas setas que estão em direção à população, ou seja, estão favorecendo o crescimento dessa população, e alguns que estão saindo. Então, por exemplo, a mortalidade, ou seja, a morte dos indivíduos dentro daquela população, poxa, é algo que vai impactar realmente no tamanho da população, mas de modo negativo, ou seja, vai acontecer um decréscimo daquela população, uma diminuição. Um decréscimo caso não haja, por exemplo, um aumento por via natalidade ou imigração. Natalidade, quando eu digo natalidade, os indivíduos nascerem. Quando eu digo imigração, é a entrada. Vou dar um exemplo. Eu nasci em Salvador e agora eu moro em Riachão do Dantas. Então eu sou um imigrante, né, dentro da cidade, porque quando vocês fizerem agora, a Prefeitura de Riachão ou o Governo do Estado fizer agora uma avaliação do censo, ou seja, calcular ou contabilizar o número de indivíduos que moram na cidade do Riachão do Dantas, eu também serei contado ali dentro daquela população. Ou seja, eu aumentei provavelmente naquele momento o número de indivíduos. Ah, professor, mas a população aumentou porque o senhor chegou? Talvez não, talvez tenha diminuído porque eu cheguei, mas outras pessoas saíram para trabalhar, por exemplo, outras pessoas faleceram, infelizmente. Pode ser que tenha aumentado por eu ter chegado, mas também a natalidade tenha aumentado, mais pessoas nasceram, mais indivíduos nasceram. Então todos esses são fatores que alteram o tamanho da população, tá certo? Então vamos imaginar o seguinte: se a gente está entendendo que existem indivíduos que entram na população podendo aumentar, indivíduos que morrem podendo diminuir, claro que isso não é tão diretamente assim. Existem inúmeros fatores que estão funcionando ao mesmo tempo, né?
Então a gente pode pensar o seguinte, que a natalidade mais a imigração, ou seja, os indivíduos que estão nascendo, mas os que estão chegando, como eu dou exemplo que agora moro em Riachão do Dantas, então significa que provavelmente se esse número de indivíduos que estão nascendo, que estão chegando na cidade, for maior do que os que estão morrendo, dos que estão saindo, vocês percebem claramente que aquela população, por exemplo, da cidade do Riachão do Dantas está aumentando. Eu estou falando em Riachão do Dantas, mas poderia ser uma outra cidade, poderia ser um fragmento de Mata Atlântica, poderia ser qualquer outro tipo de área, considerando o tempo que a gente está avaliando. Também a gente tem ali na população decrescente, é o contrário, né? Se eu tenho, por exemplo, uma taxa de natalidade, ou seja, as pessoas que estão nascendo e as pessoas que estão chegando, menor do que as que estão morrendo e as que estão saindo, a gente tem uma população que está em decréscimo. E a gente tem inúmeros fatores, que a gente vai falar isso depois, no próximo momento, que é justamente sobre a dificuldade de você ter, por exemplo, uma população em crescimento muito amplo e também decrescente muito amplo. O ideal, via de regra, como a homeostasia diz, ou seja, o equilíbrio, é que a população esteja em estabilidade, né? Que os indivíduos que nascem, ou seja, a natalidade e imigração, seja semelhante ou igual à mortalidade e à imigração. Tudo bem até aí? Qualquer dúvida, vocês podem colocar no comentário lá no WhatsApp. E a gente tem então, baseado nesse tipo de comportamento do crescimento populacional, algumas curvas. E essas curvas, pessoal, nada mais são do que modelos para explicar o que a gente vê ao nosso redor. A gente cria modelos porque na biologia, assim como em outras ciências, a gente quer simplesmente entender o que está acontecendo e explicar principalmente o que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas curvas específicas. A gente tem uma curva no formato S, que geralmente é um crescimento mais comum, é um crescimento padrão. Então vamos imaginar que você tem uma área hipotética, tudo isso é, né, pensado é hipotético, e vão acontecer alguns indivíduos lá vivendo naquela área. Inicialmente, notem, vamos imaginar que só tem 2 indivíduos naquela área. Então se eu for contabilizar a população naquele momento, naquela área, serão 2 indivíduos, certo? A quantidade realmente é pequena. Provavelmente eles depois, se são da mesma espécie, porque a gente está falando de população, que a gente já entende também esse conceito, então você vai ver que o crescimento ele é lento. E depois de um tempo, vamos imaginar, por exemplo, alguns coelhos. Coelho tem, por exemplo, a capacidade de reprodução grande, que é uma capacidade que a gente vai falar na frente, capacidade de procriação. E aí o que vai acontecer? Depois desse tempo, vai acontecer um crescimento quase que amplo. Eu não falaria que seria um crescimento exponencial, mas um crescimento amplo, porque aí você vai ter, por exemplo, uma quantidade de área grande e adequada para que seja explorado, você também vai ter oferta de alimento, e aí depois de um tempo, claro, isso aí vai provavelmente caminhar para uma estabilização, onde não há mais esse crescimento tão grande, né, porque já não há tanta oferta de alimento, uma oferta já limitada, uma oferta de espaço também limitado, e é como acontece um crescimento geralmente padrão. Na curva J é uma curva que acontece principalmente em micro-organismos. Então, vou dar um exemplo. Algas, por exemplo, e bactérias geralmente crescem assim. Aqui ao lado você está vendo aqui no eixo X o tempo, tá? E no eixo Y o número de indivíduos. Como é que acontece? Você tem, via de regra, um crescimento que ele não começa lento. Ele começa já, muitas vezes, bem rápido, certo? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ver que, via de regra, esse crescimento já é bem rápido, tá bom? Aí provavelmente depois de um tempo vai acontecer uma outra característica importante, que é justamente a diminuição, provavelmente por falta de alimentos. É um exemplo que a gente pode citar aqui, que age como um controle do crescimento populacional, tá bom? Geralmente esse crescimento exponencial é justamente porque tem uma grande disponibilidade de nutrientes, certo? Então vamos seguir. Lembra que eu falei anteriormente que as populações têm, por exemplo, do coelho, tem a capacidade ali de crescer rapidamente, no exemplo hipotético que eu dei, justamente porque ele tem alto potencial biótico, ou seja, a capacidade reprodutiva desses indivíduos. Agora notem, você tem o potencial biótico, que é justamente essa capacidade que ele tem de reproduzir, mas o ambiente também tem um limite, por exemplo, né? Então, esse limite que o ambiente disponibiliza de nutrientes, de área, por exemplo, é a resistência que esse ambiente faz, ou seja, a resistência ambiental. Isso tem a ver com predatismo, com parasitismo, oferta de nutrientes, por exemplo, e como a gente pode ver aqui no gráfico. E notem, como eu falei anteriormente, existe também um limite, né? Nada vai crescer para sempre, então esse limite é considerado a capacidade limite, ou seja, o número máximo de indivíduos que é permitido em determinado ambiente.
Pode ser, pessoal, por disponibilidade de alimentos, como eu falei, pode ser por competição, entre outras coisas. Pode ser pela área, por ser muito pequena também, não tem como simplesmente a quantidade de indivíduos crescer infinitamente, tá? Então, outra coisa também, ó, alguns fatores são dependentes da densidade. Então, por exemplo, a disputa por espaço, que eu falei anteriormente, disputa do alimento, certo? Disputa por parceiros sexuais, predatismo e parasitismo, tudo isso vai influenciar, por exemplo, na taxa reprodutiva, né? Então imagine, se você tem muito predatismo, os indivíduos estão morrendo mais por serem predados, você tem maior dificuldade que aqueles indivíduos encontrem parceiros disponíveis para que haja, por exemplo, a reprodução. Assim como o parasitismo, que tem um impacto via de regra negativo no fitness, ou seja, na capacidade de saúde e capacidade reprodutiva daqueles indivíduos, tá bom? Porque é baseado também dependente da densidade, pessoal, que a gente já sabe que a densidade é o número de indivíduos em determinado dividido pela área ou pelo volume. Então, se eu tenho muitos indivíduos em uma área, eu tenho maior disputa de alimento. Se eu tenho maior indivíduos em uma área, eu tenho maior disputa por parceiro sexual. Eu tenho disputa por espaço, eu tenho disputa por alimento. Provavelmente eu tenho um aumento do parasitismo. O pessoal fica mais junto, os animais ficam mais juntos, trocando parasitos, por exemplo, tá bom? Então tudo isso é importante. E a gente pode inclusive dar um exemplo aqui para seres humanos do parasitismo, né? Então vamos imaginar que o aumento, por exemplo, de população humana em determinado local pode diminuir, pode aumentar a capacidade de parasitismo por verminose simplesmente porque os indivíduos cresceram ali muito em uma população onde não teve, por exemplo, esgotamento sanitário a tempo. Então as pessoas simplesmente por ter uma densidade grande naquele espaço cresceram tão mais juntas, então e mais parasitadas, porque as pessoas têm maior contato um com os outros, por exemplo. E aqui para finalizar a gente tem um modelo também, que é o modelo de predador-presa. Então percebam, no ecossistema estável a população de predador e de presa eles se controlam mutuamente. No gráfico você pode perceber que no eixo X você tem gerações e no Y densidade. E outra coisa importante é o seguinte, no momento que você tem as raposas ali no pontilhado aumentando, você percebe que anteriormente na linha azul houve um aumento do número de presas. Então o que é que aconteceu aí, pessoal? O aumento, por exemplo, na oferta de alimentos. Então aumentou a oferta de alimentos, os animais que predam aquela lebre, por exemplo, têm maior capacidade, por exemplo, de se reproduzir, gerando descendentes durante as gerações. E consequentemente essa população aumenta. Com a diminuição, o aumento muito grande dos predadores, as presas diminuem. Se as presas diminuem, aumenta a competição. Aumentando a competição, diminui, por exemplo, o número de predadores. Então um animal provavelmente, né, isso no modelo vai limitando o outro, tá bom? Então baseado nisso a gente tem uma pergunta que é para finalizar. Então note, em Riachão do Dantas, que é uma cidade do estado de Sergipe, os habitantes se chamam riachõenses. Vocês já sabem disso, eu também. O município ele se estende por 531,5 km² e a população no último censo foi de aproximadamente 20 mil habitantes. Então note, a densidade demográfica da cidade do Riachão do Dantas é de 37,3 habitantes por km², tá bom? Agora anotem, baseado no que você compreendeu sobre a dinâmica populacional, escreva com suas palavras como chegamos a esse número referente à densidade demográfica demonstrada e como podemos entendê-la. Lembre-se que tem fatores de influência, tá bom? E além disso, pessoal, vocês precisam responder as questões do livro referente a esse capítulo até a pergunta número 6. Certinho? Até a pergunta número 6, para que a gente gere uma discussão importante lá no WhatsApp. No próximo momento de encontro, a gente vai fazer uma revisão desse mesmo tema para a gente sedimentar alguns conteúdos e também aprofundar um pouquinho do conhecimento de vocês. Como vocês perceberam, eu estou com um problema aqui na webcam, mas grande parte da aula funcionou sendo filmada, mas nesse finalzinho a imagem sumiu, é porque realmente o computador apresenta algum tipo de problema. De qualquer sorte, um prazerzaço revê-los, espero que estejam todos bem e a gente se vê. Abraço.